Então, se você está aqui conosco e quer acompanhar a leitura que nós faremos das Escrituras, estará no livro do segundo livro de Reis, capítulo 4, inicialmente capítulo 4, dos versos 8 ao 17. Então já está aí no telão, se você quiser acompanhar, segundo livro dos Reis, 4, de 8 a 17. E a palavra do Senhor diz assim: certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. Em algumas versões ele passou lá e ela lhe deu pão. Não sei como é que está na sua versão aí. E ele fez uma refeição na sua casa. Depois disso, sempre passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia, Eliseu voltou a Sunem e, subindo ao quarto para descansar, disse ao seu servo Geazi: chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Geazi: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela, minha família cuida bem de mim. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido dela é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou. Enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas de fato, a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Senhor da glória, Senhor, a tua hora, Paizinho. Te peço, em nome de Jesus, que através do teu doce amigo Espírito Santo, o outro Consolador e o nosso encorajador, que tu venhas aqui, Espírito Santo de Deus, me tomar e falar aquilo que tu queres através de mim. Toma nossas mentes e nossos corações cativos a ti, Senhor, para que nós possamos entender o que tu quer explicar nessa noite. E entendendo, nós possamos avançar mais em ti, por ti e para o teu reino, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Pode se assentar, por favor. Essa passagem é uma passagem muito conhecida da igreja, tenho certeza. Fala do profeta Eliseu passando ali por Sunem. E ele passava anualmente por ali, e ele era muito bem recebido na casa daquela sunamita, que lhe oferecia alimento, lhe oferecia pão, toda vez que ele passava. E o homem de Deus, de tanto passar ali, num determinado ponto, a gente leu nas Escrituras, que ela fala: não, vamos construir um quartinho, porque nós não queremos só ele de passagem, mas queremos que ele fique um pouco toda vez que por aqui ele estiver passando. E eles decidiram fazer aquele quartinho, aquele aposento ali para o homem de Deus, para quando ele passasse por ali, ele pudesse ficar um tempo, pelo menos dormir uma noite, e ele teria naquele quarto as necessidades deles básicas. Ele teria ali uma cadeira, ele teria uma mesinha para estudar alguma coisa, ele teria um candeeiro ali, um velador, para pudesse iluminar, dependente da hora que ele quisesse estudar, ou ler alguma coisa, ou escrever alguma coisa. E deu uma infraestrutura completa dentro do que aquele tempo se poderia oferecer. E o homem de Deus, comovido com aquela situação toda, ele falou: não, eu tenho que retribuir isso de alguma forma. E recentemente eu li esse texto numa viagem missionária que eu fiz com o Paulo. Quando a gente estava nessa viagem, alguém perguntou, no curso dessa viagem, a gente estava falando muito para pastores, e aí algum deles, eu não lembro exatamente onde foi, mas alguém, não sei se foi no caminho ou na estrada, indagou: olha quem está ali. Está concentrado, ele está lendo alguma coisa na Bíblia ali. Te amo, irmão, bom te ver você aqui. Orando por você, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer, muito mais do que você já pensou, sonhou. Você vai entender isso hoje, viu? Em nome de Jesus. Paulinha, te vi também aí. Cadê Paulinha? Manda um beijo para Paulinha, que eu vi ela aqui agora há pouco. E a gente vai entender
como Deus cuida da gente no detalhe. Nessa viagem com Paulo, algumas pessoas perguntaram assim, não, mas eu fico a me perguntar, será que realmente tem alguma coisa na Bíblia assim, mais direta, que nos mostre como tem alguém com uma relação direta com a política? Não tem nada a ver com o tema dessa noite, é porque essa mensagem foi que a gente falou no dia. Eu falei, claro, você sabe, me prove na Bíblia. Eu falei, aqui, ó, na passagem da Sunamita. É como? Ele falou, a primeira coisa que o homem de Deus chegou para o servo dele, falou, pergunta a ela se ela quer que eu fale alguma coisa com o rei em favor dela. Pergunta a ela se ela quer que eu fale alguma coisa com o comandante do exército em favor dela. Ou seja, ele, na qualidade de profeta, tinha acesso à autoridade máxima da época. Porque era homem de Deus. O profeta tinha acesso. O que é que ela está precisando? Eu peço lá. Ela falou, não preciso de nada. Minha família cuida de mim. Eu tenho certeza que hoje seria da mesma forma, sabe? Preciso de alguma coisa na política? Não, minha família cuida de mim. Seria assim hoje. Eu creio pela fé, eu contemplo. Minha família cuida de mim, mas o profeta entendeu quando o servo lhe disse, ela tem realmente uma família que cuida, ela tem tudo, mas não tem filhos. E isso era muito ruim. Hoje em dia, a gente vive em outros tempos, mas naquele tempo a cobrança em cima da mulher era muito maior. Porque a função, dentre outras, da mulher, mas a mais requerida naquela época, além de ser ajudadora, de estar na casa, de estar cuidando, é que ela pudesse prover a descendência do marido, ou as futuras gerações. Então imagine a cobrança em cima dela. Ela tinha uma necessidade, diga comigo, necessidade. Necessidade. Ela tinha uma necessidade de ser mãe. Necessidade. Eu te pergunto hoje, quantas necessidades você tem na sua vida? Quantas necessidades você tem hoje? Quais são as suas maiores necessidades hoje? E eu posso dizer que na vida a gente tem necessidades. A gente tem necessidades na família, a gente tem necessidades no matrimônio, a gente tem necessidades na carreira, a gente tem necessidades no trabalho, a gente tem necessidades no ministério, a gente tem necessidades pessoais, a gente tem necessidades quando a gente traça metas e objetivos. A gente tem necessidades que são frutos das nossas vontades. A gente tem necessidade de resultados, a gente tem necessidade de sucesso, a gente tem necessidade de colheita. E a necessidade que acompanha o nosso coração, mas nós temos necessidade. E quando a gente olha o texto em questão, a gente percebe que Deus, Ele quer que a gente tenha algo maior ou algo a mais do que apenas uma necessidade. Ele nos permite sonhar, porque Ele quer transformar as nossas necessidades em sonhos. Aí você pode estar pensando assim, mas não faz muito sentido transformar a necessidade em sonho, por quê? Vou dar aqui um exemplo meio esdrúxulo, mas para que isso fique claro. Se alguém resolve, e a gente já viu relatos desses, a pessoa foi fazer uma expedição que ia escalar uma montanha, ia entrar por grutas e atravessar uma floresta, e porventura se perdeu. E o período que ele ficou lá dentro foi muito maior, e ele tinha levado provisão para aquele caminho, para aquele desafio, e a provisão acabou. Veio a fome, veio a necessidade de comer. E quando veio a necessidade, ele não tinha mais provisão, o que ele achar pelo caminho, ele come, irmão. Porque na necessidade, você se alimenta do que tiver para não perecer. Mas uma coisa é você necessitar comida, outra coisa é você sonhar com algo que você quer comer. Então, quando você está na sua força e na sua direção, você muitas vezes tem necessidade, mas quando você entrega a sua necessidade ao Senhor, o Senhor vai transformando sua necessidade em sonho, e você vai entender a diferença e o que é que Deus faz com os seus sonhos e com aquilo que Ele te dá para sonhar. Então entenda que tudo que você necessitou até hoje, Deus vai começar a transformar em sonhos. A Sunamita oferecia uma refeição, a Sunamita oferecia pão ao homem de Deus toda vez que ele passava. E o profeta, quando ele passava por ali, ele se alimentava da dádiva, do amor, da caridade daquela mulher e daquela família. Aquela mulher era casada já há um tempo, com certeza, e a sua função maior era prover filhos, como nós dissemos, para aquele lar, para aquela família.
mas ela ainda não tinha gerado, ela não tinha ainda concebido. Ela não tinha chegado para o marido e falado: fique tranquilo, porque está aqui a sua futura geração. Tudo que você conquistou até hoje vai perdurar, porque você já tem sucessores. Uma vez eu vi um pastor que eu amo muito, lá do Peru, falar que sucesso sem sucessor é fracasso. Imagine para esse homem, que era um homem bem de vida. Você pode imaginar isso, porque quando a gente vai lendo e desenrolando o texto, você vai entender que ele fez o quarto para o profeta, que não era algo simples e barato de se fazer, que ele tinha um campo, que ele estava no campo, que ele estava na colheita, ou seja, ele era bem de vida. Mas, por mais que ele fosse bem de vida, ele ainda não tinha tudo que com certeza ele também sonhava. Com certeza. Porque ela ainda não tinha gerado um filho. E ela tinha uma necessidade, por mais que ela não tivesse externado. Porque com certeza ela imaginava que era algo impossível. E de fato era impossível, humanamente falando. Mas o que eu quero que você vá entendendo nessa noite é que Deus, ele é especialista em trabalhar em causas impossíveis. Porque imagine se ele chegasse lá, o profeta, e ela tivesse já gerado 10 filhos, e ele chegasse ano que vem, por mais que ela tivesse 40, 50 anos, ano que vem vai estar com mais um filho. Ok. Como? Na minha força e na força do meu marido. Mas Deus não. Quando Deus ele opera de forma tão tremenda, para que você possa dar toda a honra e toda a glória somente a Ele. Você fala: isso não tem jeito, se aconteceu foi por causa dele. Essa semana, na quinta-feira próxima passada, no grupo de estudo de homens ali online, nós estávamos falando sobre o rei Davi. E aí nós compartilhamos no final várias coisas e as pessoas começaram a interagir. Zé deu uma palavra maravilhosa. E aí depois eu acabei também falando mais um pouquinho, porque a gente já tinha dado aula ali sobre Davi, mas todo mundo depois interagiu, eu ainda falei mais um pouquinho. Que quando Davi vai enfrentar Golias, o rei Saul chama ele e fala: toma aqui minha armadura, toma aqui minha coraça, toma aqui minha espada, toma aqui meu escudo e vai lá. E Davi tentou colocar e não conseguia se mexer, porque ele não tinha tido treinamento com aquilo. E aí Deus me trouxe uma revelação e me levou a entender um pouquinho mais longe aquilo ali. Ele não usou aquilo para que não viesse no coração de Saul dizer: você venceu porque usou o meu equipamento. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele falou: eu vou mudar você com um pedaço de pau e uma tira de couro, que é uma funda, para que toda a honra e toda a glória seja minha. Então eu não sei qual é o impossível que você está enfrentando hoje, mas vai começando a entender que se você tem necessidade, ela vai virar sonho, e o seu impossível Deus vai trazer a realidade, para a sua alegria, mas para a glória dele. Aleluia, glória a Deus. Ela tinha necessidade de ter um filho, mas ainda não era um sonho. E isso tinha que mudar, isso tinha que começar a mudar. Aquela necessidade tinha que se converter em sonho. Mas para que essa necessidade virasse sonho, era necessário ainda que o Santo de Deus adentrasse a casa da sunamita. Que algo que representasse a presença de Deus fizesse morada dentro da casa dela. Hoje a gente entende que o nosso corpo é templo, é santuário do Espírito Santo de Deus. E quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, Ele passa a habitar dentro de nós. Nós somos templos vivos do Senhor. Então quando você tem Deus dentro de você, é muito mais fácil você sonhar os sonhos de Deus e gestacionar, gerar os sonhos de Deus dentro de você. Guarde isso no seu coração. Mas para que aquela necessidade virasse sonho, ela tinha que ter aquele santo de Deus, que ele adentrasse na casa dela. E nossa sunamita, ela faz um quarto, ela faz um aposento para o profeta. Ela faz um lugar para que ele pudesse repousar e passar tempos maiores ali naquela casa. Agora ele não apenas passava por ali, agora ele ficava, ele também ocupava um lugar, ele se hospedava, ele ocupava um lugar de honra dentro daquela casa. E é exatamente nesse momento que a necessidade daquela mulher começa a ser transformada, começa a ser convertida em sonho. E o que eu quero que você vá entendendo nessa noite é que nós também precisamos sair da mesmice.
Nós precisamos sair da mesma forma de adorar. Nós precisamos sair da mesma forma de cultuar. Tenho dito quase em todos os cultos que eu tenho pregado, por onde eu passo, que o poder de Deus a gente recebe, mas a presença de Deus a gente busca. Então, quanto mais a gente buscar a presença de Deus, maior a diferença que Ele fará em nossa vida e através das nossas vidas. Comece a sair da mesmice hoje. Comece a oferecer algo maior para o Senhor hoje. Comece a deixar que Ele ocupe um lugar de honra na sua vida. Comece a deixar que Ele ocupe um lugar de honra na sua casa, na sua família, nos seus negócios. E aí as suas necessidades começarão a serem transformadas em sonhos. Bispo, e quando a gente transforma a nossa necessidade em sonho, é bom, é maravilhoso. Mas para por aí? Não para por aí. A gente tem falado que tudo na nossa caminhada são processos. Então, a necessidade ela vai ter que virar um sonho. Mas do sonho, a gente vai ter que pedir a Deus para que Ele transforme de alguma forma esse sonho em promessa. Deus tem que transformar os nossos sonhos em promessas de Deus. E Deus, Ele quer transformar os sonhos que Ele nos deu em algum período da nossa vida em promessas. Porque as promessas de Deus, elas nunca falham. As promessas de Deus, elas nunca faltam. As promessas de Deus e as palavras de Deus nunca voltam vazias. As promessas de Deus, elas nunca morrem. Mesmo quando a gente pensa que não há saída, mesmo quando a gente pensa que é o fim, Deus está apenas começando. E as promessas dele são assim. Para que a gente entenda um pouco mais, eu vou pedir para que a gente continue a leitura do segundo livro de Reis 4, 18 a 20. E assim está escrito, dos versos 18 ao 20. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente o menino gritou: ai, que dor de cabeça! Seu pai disse a um dos servos: leve-o para casa, para a mãe dele. O servo levou o menino para casa, e a mãe o segurou no colo, sobre os seus joelhos. Mas por volta do meio-dia, ele morreu. E você está dizendo, mas bispo, era a necessidade que ela tinha, e ela conseguiu que aquela necessidade se transicionasse e virasse um sonho, e daquele sonho ele se tornou uma promessa, e você está dizendo que aquilo morreu? Sim, que a promessa ela ganhou vida. Aquele sonho da mulher cresceu, e ele passou em momentos difíceis, e o pai, sem saber o que faria, mandou aquele menino enfraquecido, já desfalecendo nos braços do servo, já enfermo, para a mãe. E a mãe, a Bíblia conta, colocou o menino sobre os seus joelhos. O que eu quero que você vá entendendo nessa noite, que os sonhos de Deus na sua vida que vai perdendo força, os sonhos que Deus tem na sua vida que vão enfraquecendo, os sonhos que Deus tem para a sua vida que vão desfalecendo, os sonhos de Deus que Ele tem para a sua vida que você vê que Ele está escorrendo sobre os seus dedos, está fugindo e está acabando. O lugar dos sonhos que vão morrendo são sobre os seus joelhos. Quando você começa a colocar os sonhos que Deus tem sonhado para você sobre os seus joelhos, ainda que seja uma hora difícil, o lugar dos sonhos são nos joelhos. E se a gente continuar a leitura, a gente vai vendo que mesmo aquele sonho sobre os joelhos, ele foi perdendo a vida e o menino morre nessa história. Momentos que não se explicam. Ela orou, ela chorou, ela clamou e o menino morreu. Ela colocou sobre os joelhos e o sonho morreu. Poxa, mas você disse que era necessidade que virou sonho, que era promessa e morreu. Mesmo nos joelhos, morreu. Só que um detalhe, se você continuar lendo essa história, você vai ver que o menino morreu e ela não enterrou o menino. Para você ter certeza, eu nem ia ler, mas para você ter certeza. Do verso 20, o servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo, mas por volta do meio-dia ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus, fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido: mande um dos servos e uma jumenta, para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida. E o marido pergunta: por que hoje? Perguntou ele. Não é festa da lua nova, nem é sábado. Ela, porém, respondeu: não se preocupe. Então mandou ela selar a jumenta e disse ao servo: rápido, só diminua o passo quando eu mandar. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo.
Ela não falou para o marido que o menino tinha morrido. Ela não falou para o menino, o sonho acabou, o menino morreu, tudo se perdeu, a necessidade que virou sonho, que virou promessa, acabou na nossa vida, e agora o que será de nós? Não. Ela botou o menino no lugar onde ela sabia que tinha a presença de Deus. O sonho dela na presença, ela colocou no joelho e não deu jeito. Ela falou, eu vou colocar na tua presença agora, porque se no meu joelho não foi, no lugar de honra na minha casa, onde eu sei que a tua presença está, eu vou colocar o meu sonho. E ela partiu. E se a gente for lendo, a gente vai ver que ela partiu, e no caminho, de longe, Eliseu avistou ela e falou para o servo, vai lá, que é a sunamita. Se ela está vindo, tem alguma coisa errada, eu estou sentindo no meu espírito. E Eliseu vai, o menino vai lá, o Geazi, fala, e aí, está tudo bem? E ela fala, está tudo bem. O menino morto, está tudo bem. Onde está o homem de Deus? Eu quero que você vá entendendo isso. Se você enfrentar algum problema na sua vida, veja para quem você abre a sua boca e conta. Ah, não, mas era o servo do homem de Deus. Mas não era o homem de Deus. Como estão as coisas na sua casa? Tudo bem. Não tem a ver com a mensagem dessa noite. Um dia ainda vou pregar isso aqui, mas tem 3 coisas que a gente tem que se preocupar para quem a gente fala. As nossas feridas, as nossas orações e as nossas promessas. Um dia ainda vou pregar isso aqui, mas guarde no seu coração. Não saia abrindo sua boca e contando as suas feridas para quem você não sabe se tem estrutura para ouvir. Nem as suas orações, nem as suas promessas. Ah, bispo, por quê? Que de repente você conta a sua ferida para alguém que não tem estrutura para ouvir e você acha que está tudo bem. Chega um dia quando você estiver sarado, ele vai vir e vai reabrir essa ferida em você. A gente não vai falar disso hoje não, um dia. Mas Geazi, está tudo bem, mas cadê o homem de Deus? E ela vai em direção ao homem de Deus, chega lá, ela se lança nos pés e fala, para quê? Você prometeu? Por quê? Foi você que disse que o filho ia nascer. E o menino está lá morto. E a Bíblia conta que Eliseu chega para Geazi e fala, pega meu cajado, vai lá e bota em cima do menino. Ela falou, eu não vou sair daqui se você não for comigo. Determinação. Ela sabia que o menino estava lugar na casa dela que representava a presença de Deus, mas ela queria que aquele que deu a palavra a acompanhasse. O menino já estava crescido, mas ela recebeu a palavra do homem de Deus. No ano que vem, você vai estar com o menino nos braços. Quando a gente recebe palavras e elas são chocadas dentro de nós e nós geramos. Quando nós geramos a palavra e ela nasce, a promessa, ela é o milagre. Mas quando o milagre cresce, ele é o testemunho. E ali ela já tinha um milagre, mas ela não tinha mais o que testemunhar, porque o testemunho estava morto. E ela precisava que ele revivesse. Mas ela foi em direção ao homem de Deus, que ela sabia que Deus era o único capaz de fazer o sonho reviver, mas ela não enterrou o sonho. Sabe por que ela não enterrou o sonho? Porque sonhos não morrem. Sonhos não morrem, eles podem até adormecer, mas sonhos não morrem. Ela leva aquele menino, que era o sonho, para o quarto de um homem de Deus e espera em Deus. E é justamente nesse quarto que algo sublime acontece. A Bíblia fala que o homem de Deus se deita sobre aquele menino e ele cobre aquele menino, como se a presença de Deus estivesse cobrindo o sonho. E a gente vê isso no livro de Gênesis, quando fala que a palavra estava aqui e o Espírito Santo, merarefet, ele cobria, ele chocava a palavra para trazer a vida. E às vezes você tem seu sonho e fala, não está acontecendo nada. Peça para que o Espírito Santo de Deus venha chocar os seus sonhos para que traga a realidade. Para que ele traga de novo a vida. Porque como falei, os sonhos não morrem, eles adormecem. Mas quando você clamar pelo Espírito Santo de Deus, ele chocará a palavra e vai dizer, haja vida, haja sonho, haja despertar, haja novidade. Já falei isso aqui quando na criação do mundo Deus disse, haja luz e houve. Irmão, tem que tomar um caldinho na igreja. Ontem tinha caldinho aqui de noite no culto. Deus disse, haja luz e houve. Está quase. Deus disse, haja luz e houve. Olha aí. Deus disse, haja luz e houve luz. E se a gente continuar lendo o livro de Gênesis, a gente vai ver que eu acho que foi no 4º ou 5º dia da criação. Acho que foi no 4º dia da criação. No primeiro Deus disse, haja luz e houve. E no 4º ele criou os luminares. No 4º ele criou o sol e a lua, irmão. Não tinha sol e lua, ele disse, haja luz e houve luz. E não tinha nada que trouxesse luz, mas a palavra trouxe luz. Não existia sol, não existia lua.
Porque no quarto dia foi que ele foi criar, mas não interessa. Se o que você sonhou não existe ainda, se Deus disser haja, vai acontecer. Porque ele disse haja luz, e a luz aconteceu sem sol e sem lua. E você se preocupando, mas é porque meu estudo não é o suficiente para aquela vaga de emprego. Porque o meu sonho do meu negócio é muito distante para uma pessoa que nem eu. Se Deus disser haja, e o Espírito Santo chocar sobre a palavra de Deus, vai acontecer hoje na sua vida. Necessidade, sonho, promessa, lugar de honra na sua casa, de busca, de entrega, quando você colocar na presença do Senhor, disser haja, e o Espírito Santo pairar, ou no original, merar efet, chocar sobre a sua palavra, o seu sonho virá à vida. E naquele quarto algo sublime acontece. O santo de Deus se deita por cima do sonho daquela mulher, ele cobre aquele menino. E ele começa a colocar a sua força, o seu espírito em cima daquilo ali. E o profeta começa a se movimentar no quarto, a Bíblia fala. E a sunamita lá embaixo, imagine a angústia dela, o que será que está acontecendo lá em cima? E o profeta se movimentando. O que eu quero te dizer nessa noite é: coloque os seus sonhos na presença de Deus. E Deus vai usar a força e o poder dele em favor do seu sonho. Acredite que Deus vai até mesmo chegar a se movimentar pelo seu sonho. E você às vezes está aqui embaixo e não está entendendo o que está acontecendo, mas Deus já está se movimentando pelo seu sonho. E a Bíblia fala que o menino deu 7 espirros, levantou, e o homem de Deus foi lá e traz a mãe, traz a sunamita, que eu vou te devolver o menino. E ele devolveu o menino em perfeita condição, salvo, transformado, curado, pleno vigor e força física. Aquele sonho, fruto de uma promessa. Por isso eu quero te dizer nessa noite: peça a Deus que Ele transforme os seus sonhos em promessas, porque as promessas de Deus, elas não morrem. As promessas de Deus, elas têm que acontecer. Tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida, tudo aquilo de promessa que Deus tem para você, vai acontecer. Porque a palavra de Deus não volta vazia, assim como dissemos, Ele disse haja e aconteceu. E se você recebeu promessas, e eu tenho certeza que você recebeu, você vai ver as suas promessas. A diferença é que a promessa, como ela é de Deus e ela é um presente de Deus para você, ela vai vir no tempo daquele que fez a promessa. Então é no tempo de Deus, não é no meu, não é no seu. Agora, nós podemos atrasar as promessas com as nossas atitudes, como nós também podemos acelerar as promessas com as nossas atitudes. Quando a gente tem busca, quando a gente tem entrega, o Senhor acelera, Ele reme o tempo. Esses dias eu estava falando com um jovem ajudante de pastor, num concílio examinatório. E eu estava ali como convidado também, como examinador. E ele naquela expectativa de passar no concílio. E eu dizendo a ele, independente do resultado, se você passar ou se você não passar, se você tem promessa, um dia vai acontecer. Agora eu acredito, se você cumprir as etapas que você tem que cumprir, Deus vai entrar num modo de aceleração para trazer as coisas da sua vida à realidade. A Bíblia nos ensina que um planta, o outro rega, mas é Ele que faz crescer. Então aquilo que há de sonho e de promessas de Deus na sua vida, eu profetizo sobre você nessa noite, que Deus vai fazer crescer, para que os frutos cheguem e você veja. E lembre-se que a árvore, ela não dá frutos para si própria, mas ela dá frutos para que possa alimentar e sustentar a outros. Então que os sonhos de Deus na sua vida seja motivo para que você possa sustentar e alimentar outras vidas em nome de Jesus.